vídeo é basicamente o beabá para ajudar você, marinheiro de primeira viagem, sobre o mínimo que você deveria saber antes de comprar um primeiro carro blindado. Blindagem é tudo igual? Vamos começar explicando uma coisa. O padrão universal de blindagem aceito é o nível 3A. O que isso quer dizer? Que é uma proteção balística apta a aguentar disparos de armas de punho, como uma pistola, como um revólver, como uma submetralhadora, até mesmo um Magnum 44. É isso que é explicado publicamente sobre o nível 3A. Abaixo do nível 3, com menos proteção balística, você tem o nível 2, o nível 1. Acima do nível 3A, você tem o nível 4, nível 5, entre outros níveis. O ponto é, acima do nível 3A, você precisa de uma autorização especial do Exército para poder ter esse carro. Todas as vezes que eu converso com o cliente sobre o carro blindado, eu sempre explico para ele que existe um papel fundamental no efeito dissuasivo da blindagem, né? O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, nos grandes centros, especialmente São Paulo, que é onde é o maior mercado do Brasil para esse perfil de automóvel, o bandido sabe que o carro é blindado e ele vai evitar a abordagem por conta disso. Agora não se engane, se você anda com bens de valor, distraído, né, a hora que você estacionar o seu carro, seja num shopping, numa farmácia, no supermercado, é bem comum o bandido te abordar nessa ocasião. Por isso que eu sempre falo para todo mundo que a compra do primeiro carro blindado, né, ela tem que vir acompanhada de uma mudança comportamental, da famosa direção defensiva, que é evitar ficar parado numa pista da esquerda, né, ficar sempre a uma distância de 1,5 m do carro da frente, permanecer com uma postura atenta ao volante. Mas claro, se acontecer de você ter uma intercorrência, de você ter uma situação, você vai ter a proteção balística. Tá? Mas quando a gente fala da blindagem em si, né, ela leva em consideração dois aspectos dessa proteção. Né? A blindagem ela tem tanto a parte opaca dela quanto a parte translúcida. A parte translúcida a gente está falando justamente dos vidros, né? Que justamente hoje em dia especialmente tendem a ser até mesmo a parte mais pesada da blindagem e onde existe a maior diferença dinâmica, porque não é só o excesso da massa constante da blindagem em cima da carroceria do carro, mas sim a localização onde este peso mora colocado, e os vidros são a região mais alta do carro. Por isso, mudanças bruscas de volante, mudanças de direção mais agressivas, cara, você tem que prestar atenção que o carro blindado vai ter um comportamento dinâmico muito diferente do carro não blindado. Né? E obviamente a parte opaca, que é painéis, a cabine, as portas, né? O material que vai lá de proteção. A blindagem em si, meus amigos, o mesmo vidro mantendo a proteção balística nível 3A, ele pode ter diferentes espessuras. O padrão de mercado vai do 17 mm, como é o caso do vidro famoso AGPI B33, indo até 21 mm, sem mudar a proteção balística. E a parte opaca, graças a Deus nos últimos 10 anos, ela evoluiu demais na direção de, ao invés de usar aço, indo na direção de usar, por exemplo, a manta balística ou o Dura, né, que é um material novo, que até tem uma questão de ser mais leve, se acomodar melhor. Né? Quanto mais nobre, mais leve os materiais utilizados numa blindagem, especialmente para fazer o carro zero, mais caro vai ser essa blindagem. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Uma blindagem que utiliza um vidro 17 mm, com o Dura pela cabine toda, certamente é uma blindagem que, pelo próprio custo do kit de blindagem, é mais cara do que aquela blindagem que utiliza um vidro 21 mm e utiliza muito aço ainda na concepção. Né? Mas uma das coisas mais importantes a ter em consideração é o seguinte: a blindadora ela não fabrica a blindagem, ela monta a kit de blindagem. E essa montagem é feita por um ser humano, por uma equipe. Então é natural, onde existe fator humano e montagem, que eu sempre falo para vocês, que mesmo a melhor das blindadoras também tem o pior dos seus dias. Não dá para você eliminar a necessidade de avaliar em loco como é que está o carro. Mas quais são os principais problemas que você tem com um carro blindado? Né? O primeiro deles é a famosa delaminação dos vidros. Né? Delaminação do vidro nada mais é do que as camadas que compõem o vidro blindado soltarem umas das outras. O fenômeno mais típico quando o assunto é delaminação é quando o policarbonato descola do resto do vidro. O policarbonato é a última camada entre você e ele dentro do carro, e o papel desse material está justamente em, caso venha a ocorrer uma intercorrência, ele impedir o estilhaço, né?
hoje, por regulamentação, está proibida a manutenção do vidro blindado, o que significa que um vidro blindado delaminado precisa ser reposto. Existe manutenção do vidro? Existe, mas hoje, pela regulamentação, ela seria proibida. Tá? E por que ela ocorre? Basicamente, dilatação térmica. Né? O policarbonato ele é um material com alto coeficiente de deformação justamente pelo papel que ele tem, e reiterados ciclos de esquenta, esfria, uma hora ele vai lá e ele solta, ele descola. Né? É natural, como eu disse para vocês. Né? O carro blindado é um carro que ele é desmontado e depois ele é remontado, e essa remontagem não segue o manual técnico da montadora. Então, um grande problema que todo carro blindado tem conforme os anos passam, conforme os usos ocorrem, é a questão de acabamentos e barulhos. Ele tende a desenvolver problemas de acabamento e tende a desenvolver mais barulhos. Um ponto de preocupação muito grande é reparos após batidas. Aquela encostadinha, alguém foi lá, encostou, deu uma batida numa porta. A preocupação que nós temos, especialmente lá no Cartier, é entender, puta, essa porta está retocada, mas qual foi o nível da porrada? Entender se aquela porta, por exemplo, manteve a proteção balística ou ela foi simplesmente reparada e ó. E claro, né, o carro blindado ele tem um desgaste mais acentuado de itens consumíveis. Pneus, freios, suspensão. Eu sempre falo para todos os clientes que o carro blindado é um veículo que precisa ser dirigido de maneira mais cuidadosa. Lombadas, valetas, asfaltos regulares. Se você quer minimizar esse desgaste mais acentuado, você precisa ser mais carinhoso e cuidadoso com o carro. Né? Porque hoje, baseado na minha experiência lá no Cartier, baseado no que a gente faz, o que a gente pega é uma média, em geral, de desgaste de cerca de 30% uma hora. Aquele jogo de pneu que duraria 35 mil quilômetros vai durar 20 baixo. Né? Amortecedor que poderia começar a dar sinal de cansaço por volta dos 60, 70 mil quilômetros, vai aparecer provavelmente por volta dos 40, dos 35. Tá? Mas não tem regra, depende muito de como o carro foi usado, de como o carro, cuidado que a pessoa tinha com ele. E a gente chega numa questão muito importante que sempre falam do mito assim, blindagem tem prazo de validade? Não, não tem prazo de validade, mas a resposta que eu vou dar aqui agora faz basicamente fazer crer que há um prazo de validade. O carro blindado, ele tem a manutenção do próprio automóvel, e como eu disse para vocês, nós temos o desgaste mais acentuado de itens consumíveis, e claro, gente, existe a manutenção da própria blindagem do carro. Então, o que eu quero dizer? Né? Pessoa que dirige cuidadosamente o carro, né, a forma como o carro é guardado e conservado vai dizer muito sobre esta suposta validade dessa blindagem. Né? O que eu quero dizer? Poxa, carro que não passa o dia no sol, sempre em garagem fechada, não fica lá torrando, um motorista que é muito zeloso, cuidadoso, que dirige o carro com muito carinho, ele tem uma forte probabilidade de não assar a conta dele de manutenção tanto do carro quanto da blindagem. Mas o cara que chega meio despreparado nisso aí vai se ferrar. E o maior perigo que tem é aquele cara que olha para um carro e não entende as nuances do desgaste acentuado, da manutenção do carro blindado, e acha que comprar um carro blindado com 50, 60 mil quilômetros é a mesma coisa que comprar um carro não blindado com 50, 60 mil quilômetros. Né? E é o que eu falo para vocês. Você pega, por exemplo, essa questão assim, de um carro que, puta, cara, o carro tem 7, 8 anos, era mal acondicionado, ficava no sol o dia inteiro, o carro precisa trocar um jogo de vidro completo hoje, fora deixar o carro em ordem. No fim do dia, chega numa questão que se torna financeiramente inviável manter o carro em ordem. Por isso, quando a pessoa me pergunta, eu queria comprar um blindadinho de 100 mil reais, aquele Toyotinha Corolla de 85 mil reais, 2016, blindado, né? Eu sempre falo para ela, bicho, o carro vai ter questões de manutenção do carro e da própria blindagem. E aí quando você chega numa situação que, putz, cara, para deixar esse carro de 80, 85, 90 mil reais em ordem, tem uma conta de 30, 35. É financeiramente inviável para um produto desse perfil usado. Entenderam? Então não é que não... Validade não tem. A validade está intrinsecamente relacionada à forma como você cuida e conserva do carro blindado. Mas a maioria das pessoas usa, chega num ponto que a quantidade de coisas para fazer no carro se torna inviável. É a história do comprador de Jetinha Turbo, de Tiguan das antigas, de Volkswagen Passat, de Corolla blindado, de Civic blindado, de HR-V blindado. Quando você vai ver,
o carro não custa 80, 90, 100 mil reais. Ele custa isso, mas ele tem uma conta gigantesca por trás e muitas vezes você não consegue nem transferir o carro se, por exemplo, o carro tiver com delaminações evidentes. Você não consegue fazer um laudo de transferência. E aí chegamos no ponto, pô, quanto que eu deveria esperar gastar para comprar um carro blindado seminovo, usado, decente? Sendo sincero, menos de 150 mil hoje é certeza que você vai comprar algo que vai ter muita conta guardada para você fazer. Tá? Se a cliente me pede uma 320, um Classe C, um Audi A3 blindados de sub 150 mil reais, eu provavelmente existe uma forte hipótese de eu declinar atender nesta faixa para esses carros, porque não é mentira. A gente está no dia a dia, está no mercado, é a história da brincadeira do carro Monet, né? Que é de longe ele tá bonito, quando você chega perto você toma um susto. E é fato, gente. É fato. A gente toma muito susto com o que a gente vai ver e a gente já viu de tudo e mais um pouco. Especialmente o que eu falo. Quando eu comecei a fazer car chase, eu atendi uma demanda de 3, 4, 5 carros blindados por mês. Nos últimos 8 meses, essa demanda começou com 10, hoje está em média 15 a 16, 17 carros blindados por mês comprados, em especial para clientes marinheiros de primeira viagem. Tá? Mesmo assim, se você me perguntar onde eu acho que começa a ficar um pouco mais confortável para você comprar mais qualidade, menos uso, menos desgaste e um potencial de menos manutenção de curto e médio prazo. Por volta de até 200 mil, entre 150 a 200 mil reais. Menos do que isso, sendo sincero, é bem provável que vai comprar problema, certo? O que eu gosto de falar do carro blindado? Sempre comprar um carro que eu considero que vai lidar muito bem com a blindagem. E carros que lidam muito bem com a blindagem, né, são carros que eu gosto que tem um bom torque em baixa, boa resposta de acelerador, boa resposta de câmbio. Por isso que eu enxergo com, assim, eu entendo a lógica, mas eu tenho um certo preconceito de carros como, por exemplo, Honda Fit blindado, Honda HR-V blindado, Honda Civic blindado, Toyota Corolla blindado. Eu entendo o papel, a robustez e a facilidade de manutenção do carro, mas eu particularmente acho que dinamicamente os carros ficam muito a desejar. Eu não estou falando assim, ai Carne, mas eu não comprei o carro para acelerar. Estou falando do cara ter uma aceleração, do carro ter um bom freio, de ter uma boa condição de, se você precisar reagir, o carro reagir. Entendeu? Eu não acho que a linha nipônica lida bem, apesar de ser hiper bem blindado. Apesar de serem muito blindados, tá? É aquela história, eu prefiro 10 vezes mais um Audi A3 sedã 1.4 blindado do que um Honda Civic EX com motorzinho aspirado blindado, tá? E claro, né, tem a questão do aspecto comercial e do aspecto técnico da blindagem. Como todo segmento que começa a gerar muito dinheiro, ele começa a atrair muitos novos entrantes, muitas empresas novas. Né? E aí vem aquela pergunta que eu sempre falo, né? Quais são os materiais usados? Quais são os vidros usados? Qual que é a mão de obra utilizada? Né? Então assim, muitas vezes eu falo para o meu cliente, puta, a blindadora nova ela pode ser muito boa no que ela faz. Mas eu prefiro que meu cliente não seja tão cobaia de uma empresa nova. Prefiro comprar de empresas com uma reputação longa, com uma larga história de trabalho no Brasil. E claro, meus amigos, isso também não é sinônimo de tranquilidade. Como eu disse para vocês, né? Lá no car chase, hoje eu catalogo, junto com a minha equipe, o trabalho de cerca de 30 blindadoras. O que quer dizer essa catalogação? Que eu sei quem são as empresas, basicamente conheço os donos dessas empresas, já tive eu pessoalmente, ou meu sócio, carros blindados por aquela empresa, ou que nós já avaliamos recorrentemente carros blindados dessas empresas por aí. Então a gente tem uma referência, essas empresas para nós a gente cataloga desde o que a gente considera uma empresa Tier 3, que é ok, é aceitável, tem uma boa reputação, não usa os materiais mais nobres, até uma empresa Tier 1, que é o que a gente julga que, tipo assim, seria uma blindagem que eu estaria confiante para o cara blindar, por exemplo, um 911 Turbo, que tem, tá, meus amigos, por aí. Então essa é uma preocupação muito grande, tá? Assim, a gente se surpreende positivamente, às vezes empresas que a gente pouco conhece, que são novas no mercado, a gente vai ver o trabalho delas, se surpreende, assim como a gente já viu diversos açougues vindo de empresas que muitas vezes têm 10, 15 anos de idade de histórico aí no mercado de blindados. Meus amigos, ficou alguma dúvida? Você quer comprar o seu primeiro blindado? Vocês podem entrar em contato comigo lá no car chase. Esse é o tipo de consultoria, de assessoria que a gente faz com uma frequência enorme, tá? Mas coloca aí nos comentários se houver uma necessidade de outros vídeos explicando maiores detalhes, né? Porque a gente sabe até os cacuetes de blindagem de diferentes veículos, né? Desde o Jetta, do Passat, do Série 3. A gente já sabe onde olhar, que a gente sabe que é onde a blindadora faz burrada, entendeu?
Mas é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se conheceram o canal agora, inscreva-se. Ative a notificação no sininho. Bom, se você chegou até essa tela final, vocês podem ver os 2 últimos vídeos feitos por aqui. Muito obrigado e até a próxima.